meus amores! Hoje vamos para a aula de história, né? Hoje é dia de história, de contar história e voltar ao passado, né? E vamos voltar muito ao passado, porque nós vamos entender sobre as mudanças que ocorreram ao longo do tempo, certo? As descobertas que aconteceram nesse período, certo? Bom, vamos falar sobre a pré-história. A pré-história foi um período, né, da história que antecede a escrita, a descoberta da escrita. Então, a partir da pré-história, ela engloba o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, certo? E aí tudo isso aqui aconteceu antes da invenção da escrita. E é por isso que é chamado de pré-história, certo? E aí a gente tem que entender, para a gente estudar essa aula de hoje, porque a aula de hoje vai focar muito no período Neolítico e da Idade dos Metais. E para entender o período Neolítico, a gente tem que compreender primeiro o que foi o período Paleolítico, certo? E aí, a partir daí, a gente vai conseguir entender as diferenças entre esses dois períodos. Sabendo que os dois períodos formam a Idade da Pedra, compreendem a Idade da Pedra, né? E esse outro aqui é a Idade dos Metais, certo? Então, os dois períodos, Paleolítico e Neolítico, é referente à Idade da Pedra, certo? Então, vamos prestar atenção aí um pouquinho no vídeo que a prova vai colocar para vocês. E vocês vão ver o vídeo direitinho e depois a gente volta para a aula, tá bom? Então, fiquem ligadinhos no vídeo, que aí daqui a pouco a prova vai explicar o Neolítico. 5 coisas que você deveria saber sobre o Paleolítico. O Paleolítico é a primeira etapa da pré-história e é o período mais longo da história. Começou com o aparecimento dos primeiros seres humanos na África, há aproximadamente 300 mil anos. Paleolítico significa pedra antiga, o que explica o surgimento das primeiras ferramentas de pedra. Durante o Paleolítico, os seres humanos se organizavam em tribos, pequenos grupos de 20 a 30 pessoas que moravam em cabanas ou em cavernas naturais. Eram nômades, ou seja, não viviam em um só lugar. Eles se moviam para diferentes zonas em busca de pesca, caça e outros alimentos. Em outras palavras, eram caçadores e coletores. Entre os pratos favoritos deles estavam os frutos silvestres, os veados, os bisontes e os mamutes. No Paleolítico, eles já realizavam cerimônias para pedir para a natureza abundância de alimentos. Sim, eles adoravam o sol e a chuva. Outro aspecto muito interessante é que eles enterravam os mortos e faziam rituais funerários. Uau! Parece que os primeiros homens já tinham crenças. Foi também no Paleolítico que o fogo foi descoberto. Não, assim não. Parece ser que após uma tempestade através de um raio, o fogo apareceu de maneira fortuita. Mais tarde, os primeiros homens aprenderam a acendê-lo de 2 formas diferentes, raspando um pau em um tronco ou batendo uma pedra na outra. O fogo foi muito importante para que os membros das tribos pudessem estar aquecidos durante a noite e no inverno. Além disso, podiam cozinhar e saborear alimentos muito mais gostosos. A arte nasceu no Paleolítico há 35 mil anos. Agora eu acho que você está se perguntando: existiam museus pré-históricos? Não! As primeiras pinturas rupestres apareceram nos tetos e paredes das cavernas onde viviam. Isso mesmo! Era um elemento decorativo. Eles gostavam de ter a casa bonita. Nas pinturas representavam cenas de caça como esta que você vê na imagem. Não é incrível que elas continuem existindo até hoje? Elaboravam a pintura com água, terra, sangue e plantas e se usavam os dedos ou pincéis para pintar. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra. Elas foram imprescindíveis para a sobrevivência, já que com estes artigos podiam caçar e pescar mais e melhor. Que ótimo! Assim podiam conseguir mais alimentos. Para construí-las, davam forma a uma pedra, com a ajuda de outras. As primeiras ferramentas foram as facas e as pontas das flechas.
À medida que iam progredindo, foram utilizando outros materiais como ossos ou madeira para fabricar agulhas e até arpões. Estes primeiros homens continuaram avançando e foram ficando mais inteligentes, melhorando a sua forma de vida. Com a chegada da agricultura e da pecuária, termina o Paleolítico e começa o Neolítico. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Pronto, agora vamos para o nosso período Neolítico, né? Então, enquanto o Paleolítico era a idade da pedra antiga, né? O Neolítico é a pedra nova, certo? Por quê? Porque à medida que eles foram fazendo os instrumentos, eles foram melhorando. Esses instrumentos foram melhorando até a questão da caça, né? Do manuseio da alimentação deles, para rasgar e tudo mais, pegar a carne dos animais que caçavam. Então, eles pegavam as pedras e eles lascavam ela, né, para deixar bem afiadinha, né? E aí, esse período do Paleolítico ao Neolítico, todas essas ferramentas foram se desenvolvendo, foram melhorando, ficando mais habilidosas, certo? Então, depois do fogo, a agricultura. Então, primeiro com a invenção, com a descoberta e o manuseio do fogo, a vida das pessoas melhoraram bastante, né? Então, deixaram de caçar e comer a carne crua e agora, com a descoberta e o manuseio do fogo, eles agora comiam, assavam a carne ficava mais saborosa, certo? E aí também veio a questão no período neolítico, a questão da técnica da agricultura, certo? Eles aprenderam a plantar, eles aprenderam que poderiam ter a comida só no fato de plantar, esperar, certo? E não precisavam estar só coletando o que a natureza dava, né? E também veio a domesticação dos animais. Em vez de estar saindo pela natureza afora em busca dos animais para caçar, eles descobriram que criando os animais, deixando em volta deles, criando eles iam ter alimentação ali perto deles, né? Assim como a criação do gado, né? Da cabra, do bode. Também houve a multiplicação dos grupos com a invenção da agricultura. Então, esses foram os progressos que aconteceram depois da descoberta do fogo e da agricultura, certo? Então, a domesticação dos animais, como a criação do gado, da ovelha, do bode e tudo mais, animais esses que eles poderiam obter a carne, o leite e as peles para fazer as suas vestimentas, né? Então, com o pastoril, né, eles fazendo a questão de criar esses animais, eles iam criar e ter alimentação sem precisar sair caçando como faziam antes, certo? Então, e como foi que eles descobriram a agricultura, né? Então, há teorias que a agricultura, ela foi descoberta por meio da observação. Eles observavam, né, e perceberam que a semente, ao ser lançada na terra, fecundada, molhada, esperava um tempo, um período para ela se desenvolver, eles obteriam alimentação, certo? E aí, sem precisar estar saindo, porque antes eles eram o quê? Nômades. Lembram no vídeo? Pois é, eles eram nômades. Eles sempre, quando acabavam a comida, a caça, os frutos, eles iam em busca de outros locais que tivessem. Então, eles eram nômades porque eles sempre saíam mudando de um lugar para outro. Então, com a descoberta da agricultura, eles agora não ficavam em um só lugar, eles viraram sedentários, certo? Eles agora tinham uma moradia fixa porque eles sabiam que eles podiam plantar, colher e ter alimentação ali o tempo que eles quisessem. Só bastava fazer a questão da plantação, né, do plantio. A questão também do clima, que antigamente era bem frio, né?
melhorou, o clima foi mudando, né? As temperaturas foram mudando e também isso ajudou para a questão também da agricultura. Então, com a descoberta dessa agricultura, veio o sedentarismo. As pessoas pararam de estar se locomovendo em busca de alimentação, porque eles agora tinham os animais para comer, porque eles agora criavam e domesticavam eles, né? No caso, a agricultura, plantavam sem precisar, e plantava, colhia, não precisava mais sair daquele local. Então, com a descoberta da agricultura, eles agora tinham uma moradia fixa, certo? Aí aqui nós temos o fim do nomandismo, né? Eles paravam de sair, de ficar mudando e agora viraram sedentários. Então, depois eles começaram a construir suas próprias moradias, certo? Então, com materiais como madeira, pedra e adobe. O que é adobe, Pro? É um tijolo feito de barro secado ao sol. Aqui nós temos um exemplo. Então, antigamente eles moravam em quê? Cavernas, né? Hoje eles já constroem as suas moradias. E aí é onde vem aí o surgimento de aldeias. Aqui também nós temos a questão da moradia nas aldeias, né? Então, a razão, nós temos aqui dois exemplos de palafitas, que eles já começavam a manusear com as ferramentas que eles produziam, certo? De palafitas, de madeira, e cavavam um buraco na terra, ou no chão, e construíam suas moradias. Por quê? Qual era a finalidade de fazer a moradia cavando? Porque aí se protegiam do frio, né? De ventanias, como acontecia, e aí eles achavam melhor fazer assim, certo? E quando aconteciam dos perigos, né? Questão de animais selvagens e tudo mais, ataques de outras aldeias, eles faziam paliçadas ou cercas. Tá vendo isso aqui, ó? Paus que são bem afiados e eram como se fosse a cerca, né? Hoje em dia na casa da gente a gente bota o quê? Cerca elétrica. Naquele tempo eles faziam paliçadas ou cercas. E aí tudo afiadinho para a proteção daquela aldeia, certo? Bom, depois veio a questão da divisão do trabalho e a troca de excedentes, né? Com a questão da agricultura, a questão de ferramentas e tudo mais, as pessoas agora tinham trabalhos definidos. Cada um tinha um papel na aldeia, tinham trabalhos distribuídos. É o que a gente chama de divisão do trabalho. O trabalho de caçar, pescar e construir eram feitos pelos homens. E coletar, preparar alimentos, cuidar das crianças, eram as mulheres, né? Os mais velhos e as crianças. Podemos dizer que isso representou a primeira divisão do trabalho, cada um tinha uma função. E aí, gente, chegou um momento naquela época em que eles estavam produzindo em tanta quantidade que isso sobrava e a aldeia não consumia o que produzia. Aí era o que a gente chama de excedentes, ou seja, excedia, passava da conta, né? Eles não consumiam mais aquela quantidade que eles produziam, certo? E aí onde acontecia a troca. O que era essa troca? Eu vou passar aqui, depois a gente volta. A troca de alimentos, conhecido como escambo. Então, o que era que acontecia? As pessoas trocavam, né, os produtos excedentes, a alimentação que tinha sobrando, por algo que eles não conseguiam produzir. Por exemplo, tinha aldeias que sabiam produzir ferramentas, armamentos e tudo mais, e a outra aldeia não. Então, eles faziam a troca. Ó, eu tenho isso aqui, tu troca por isso aqui? Então, foi aí que começou o comércio, certo? A iniciação do comércio, através da troca, que a gente também conhece como escambo. Então, aquela aldeia que sabia fazer ferramentas e a outra não sabia, aí um trocava os produtos, né? Um trocava o serviço, outro trocava o produto. E aí dá o início ao comércio. Bom, mas antes a gente vai falar também agora sobre as técnicas agrícolas.
Com a civilização dos sumérios, lá no Oriente Médio e em seguida em outras partes do mundo, veio o arado com animais e técnicas de irrigação e adubo. Então, a questão de usar os animais para arar a terra é uma técnica agrícola que começou lá com os sumérios, certo? A questão de irrigar, de molhar, certo? Bom, também veio a questão das primeiras aldeias. As primeiras aldeias, porque as pessoas foram aumentando, a população foi aumentando, né? E aí foi criando mais aldeias, as aldeias foram aumentando. As aldeias começavam a se fixar próximo a rios, certo? A terras férteis, porque isso proporcionava melhor a agricultura e também a criação de animais, certo? Depois, com isso, veio a organização do poder nas aldeias. Então, uma pessoa precisava organizar esses grupos, essas aldeias, ele ia dominar, ele ia, a questão de botar limites, né? Organizar. Tinha uma pessoa, um chefe daquela aldeia. E aí é onde começa a complexidade social, metal e domínio das terras, que é o assunto de agora, certo? Então, a partir do momento que as aldeias começaram a crescer, certo? Começou a haver diferenças até entre as pessoas. Como, por exemplo, o surgimento de novas atividades. As pessoas começaram a se dedicar a tarefas específicas dentro da sociedade. Surgiram assim os artesãos, os sacerdotes, guerreiros, comerciantes. E aí começaram a surgir grupos diferentes, certo? Antigamente todo mundo ali era parecido, era igual, fazia as mesmas coisas, né? E aí começou a ter uma diferença entre as questões de atividades. Também veio o surgimento da cultura. Algumas aldeias começaram a ter um modo de vida diferente da outra, ter um costume diferente da outra, uma crença, uma tradição, um ritual, uma linguagem. E aí é o que nós damos o nome de cultura. Então começou a ter uma complexidade, as aldeias ficaram cada vez mais complexas, certo? Então, vamos revisar aí o período do Neolítico, né? As características. Eles deixaram de ser nômades, né? E agora eles se fixavam em um só lugar. Eles viraram sedentários, né? Por conta de quê? Por conta do surgimento da agricultura e da domesticação dos animais. Eles agora aprenderam a ter a alimentação sem precisar esperar pela natureza, em relação a só coletar o que a natureza dava, e deixaram de estar indo em busca do alimento em relação à caça, né? Eles pararam de se aventurar para ir caçar os animais, e agora eles tinham ali um rebanho, tinham uma criaçãozinha ali para obter a carne, né? Então, também a questão da utilização das pedras polidas, no caso, o aperfeiçoamento das pedras para poder fazer lanças, objetos cortantes, até mesmo para melhorar a questão do corte da carne, né? Teve também a divisão do trabalho, né, onde os homens eles caçavam, pescavam, protegiam o grupo, já as mulheres elas criavam, eram responsáveis pela criação da agricultura e do artesanato, certo? Cada um tinha uma função naquela aldeia. E depois foi nesse período que veio a invenção também da roda, né, que facilitou o transporte e revolucionou a agricultura. Porque aí veio a questão também do arado, né, em relação ao arado da terra, mudou também. Então a roda também trouxe grandes, vamos dizer, inovações para a agricultura, certo? O arado na questão dos animais, né, que utilizava ali os animais também e tudo mais. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a idade dos metais. A idade do metal é caracterizado porque o homem começou a manusear o metal, mas agora ele teve a noção da fundição. O que era isso, Pro? Eles pegavam o metal, como encontravam na natureza, e eles aprenderam que ao esquentar esse metal, ele ia derreter. E esse derretimento, desse derretimento, ele poderia dar uma forma para aquele metal, certo? Como se faz as espadas,
né, as lanças e tudo mais, ia ganhar forma, só não falta de derreter. Derreter o metal e dar forma, a gente chama de fundição, técnicas de fundição, como está acontecendo aqui, ó. Eles derreteram o metal, né, aqui tem aqui a fornalhazinha, né, já que já está derretido, vai ganhar forma e aqui eles começam a moldar, bater até ganhar a forma que eles querem, certo? Então, o período do metal foi de grande importância, porque aí eles agora começaram a criar ferramentas, armas, e essas armas mais na frente vai ter uma função, certo? Então, primeiro eles dominaram o cobre, depois veio o ouro, o estanho e o bronze, certo? Bom, lembra que a Pró falou que a questão das ferramentas das armas, pronto. Porque depois, com o crescimento das aldeias, gente, as pessoas precisavam de terras férteis. E a terra fértil era mais procurada e não tinha para todos. E aí o que é que as pessoas fizeram? As pessoas iam em busca de dominar aquelas terras. Vamos lá. À medida que as comunidades foram se estabilizando, foi crescendo, né? A Pró falou agora. Esse crescimento fez com que aumentasse as aldeias, né? E as aldeias necessitassem de mais terras férteis, porque precisava plantar mais para dar mais comida, né? Para garantir o acesso a tais terras, os povoados começaram a criar, além de ferramentas, armas de metal para garantir a imposição e domínio do terreno fértil à força. Ou seja, eles utilizaram aquelas armas para ir à luta, né? Para dominar aquelas terras. E aí, dominando assim, dando origem à formação das civilizações. As aldeias foram crescendo, se juntando, formando grandes cidades. Então, essa idade dos metais fez com que as pequenas aldeias crescessem e tornassem cidades. E algumas regiões uniram-se, formando grandes civilizações. Meus amores, chegando ao fim, né, dessa aula de hoje. Espero que vocês realizem tudo direitinho e até a próxima.